O Ruffy é comunista? Liberal? Monarquista? O Oda tem um quadro do Che Guevara no escritório? Eu fiz um vídeo resumindo em 1 minuto um pouquinho das ideias presentes em One Piece e choveu comentário dizendo que era lacração, que eu não assisti o anime, ou até que a gente não pode misturar One Piece com política. Mas uma das maravilhas de One Piece é justamente ser um anime absurdamente político. E não sou eu que digo isso. É o texto. O Ruffy vive gritando por aí que quer ser o rei dos piratas, mas ser o rei dos piratas não tem nada a ver com monarquia, gente. Ele não quer ter ouro ou governar ninguém. O rei dos piratas, pro Ruffy, é o homem mais livre do mundo. Ah, mas ele defende a princesa e o rei de Alabasta. Olha, o arco de Alabasta é sobre privação de recursos. O reino tá numa beira de uma guerra civil porque o Crocodile provocou uma seca no lugar, enquanto estava usufruindo da água. O Crocodile não é um revolucionário. Ele não quer destituir o governo para distribuir recurso para a população, para os trabalhadores. Ao contrário, ele priva a população de recursos para conseguir poder e dinheiro. Então o Ruffy não defende o rei de Alabasta, ele defende o povo que estava sem água. Mas em momento nenhum do vídeo anterior, eu disse que o Ruffy é socialista, comunista, muito menos que ele defende regime totalitário. Falando nisso, a galera precisa mesmo entender a diferença entre essas três coisas, né, gente? Tá na hora. Mas o que eu disse naquele vídeo é que ele defende minorias e povos explorados por uma elite econômica amparada por militares corruptos. E, gente, a liberdade que o Ruffy defende passa longe do liberalismo econômico, que não vê problema em explorar pelo lucro. Porque o Ruffy preza pela liberdade, mas nunca pela liberdade de explorar o outro. Ele acredita que todos devem ser livres igualmente. E ele sabe que sem água, com fome, com medo, opressão, ninguém é livre. E ele acha que todo mundo tem que ser livre para poder seguir os próprios sonhos. E para isso não pode existir escravidão, exploração, tirania, enfim. E isso tá na obra inteira. Toda a saga da Ilha dos Homens Peixes, por exemplo, é sobre como esse povo foi escravizado e explorado pelos humanos. A morte da rainha acontece por isso. O Arlong se torna pirata para se vingar dos humanos. O socão clássico do Ruffy num dragão celestial, que é a elite política e econômica desse universo, acontece justamente porque ele tá escravizando uma sereia e humilhando um homem-peixe. O arco de Skypiea é sobre indígenas expulsos das suas terras. Na saga de Dressrosa, eles se unem aos Tontatas, que são proletários, que são explorados nas fábricas do Doflamingo. Na saga que a Robin é presa, também se fala muito sobre um povo que foi oprimido, escravizado, explorado por motivos financeiros por uma elite protegida por militares corruptos. O ano, então, o Kaido escraviza, faz experimento nas pessoas, destrói o meio ambiente, deixa o povo com sede, com fome, que é uma coisa, inclusive, que o Ruffy fala no discurso da luta contra o Kaido no final da saga. E tudo isso pra quê? Pra sustentar uma indústria armamentista. Na saga de apresentação do Sabo, os nobres literalmente colocam fogo na periferia e trancam os portões da cidade, matando um monte de pobre queimado vivo, só pra deixar a fachada do lugar mais limpa pra visita de um dragão celestial. Não tem como ser mais didático que isso. O Sabo, que vem de uma família nobre muito rica, abandona tudo e vira revolucionário, gente. Enfim, o Ruffy vê problema na exploração por capital, como ficou nítido com os vários exemplos que eu dei antes, mas não porque ele é um revolucionário e ele quer mudar os regimes políticos, e sim porque ele tem uma bússola moral muito forte. Só que essa bússola, gente, foi criada pelo escritor, que inclusive homenageou vários revolucionários pela obra inteira. O barco do D-Dragon tem o nome do barco do Fidel Castro na Revolução Cubana, né, gente? Fora que além de enfrentar a polícia do mar com frequência, o Ruffy ainda perdoa vários vilões que se arrependem pelo caminho. Então, ele em si pode não defender necessariamente ideologias políticas, mas o roteiro e o escritor defendem. E eu acho uma pena mesmo que tanta gente prefira ignorar todas essas mensagens que o Oda repete constantemente, porque tá literalmente desenhado.